Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto e amado irmão e irmã que reza comigo nesta manhã de sexta-feira. Que alegria estarmos juntos para rezarmos assim. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A maior tragédia espiritual não é a pobreza material, nem a limitação humana, mas a maior tragédia é viver desconectado da fonte da vida, desligado do mistério de Deus. Por isso eu quero rezar com você nesta manhã de sexta-feira um tema simples, mas ele é profundo. Uma vida unida a Cristo. Há pessoas que vivem agitadas, ocupadas, cheias de tarefas, mas interiormente vazias. Isso é tão grave que pode acontecer comigo, como bispo, por causa da multiplicidade de coisas. Se a gente não tiver um tempinho para ficar a sós com Cristo, seja no quarto, na oração silenciosa, seja no Santíssimo, seja durante uma viagem, seja na missa, a gente vai esvaziando. Como isso é grave. A gente fazer muitas coisas, porém sem centro, sem raiz, sem alimento interior. Isso é prenúncio de morte interior, de perda da vida divina dentro do coração. A Páscoa nos recorda que a verdadeira vida, ela nasce da união com Jesus. Santo Atanásio, no século IV, escreveu assim: o Verbo de Deus se fez homem para que o homem participasse da vida divina. Então não foi à toa que nosso Senhor desceu a este mundo e experimentou a cruz por mim e por você. Tudo isso é para que nós pudéssemos participar da sua vida divina. Isso é uma realidade extremamente profunda que nós não podemos jamais desprezar. Porque esta participação na vida divina não é uma teoria, é uma realidade espiritual concreta. Ou a gente amadurece, ou a gente cresce na intimidade com Deus, ou vamos nos desgastando, nos esfriando, nos esquecendo das bênçãos divinas na nossa vida. Quando a alma se une a Cristo, encontra força para suportar as provações e recebe também a luz divina para discernir caminhos e paz para atravessar as lutas. Eu e você certamente podemos elaborar um roteiro de grandes lutas que nós já passamos por elas e algumas que ainda vamos passar. Lutas que às vezes a gente pensava, eu não consigo sair disso. Eu não darei conta de superar isso. Mas Deus é por nós. Como isso é importante. Santa Isabel da Trindade, uma santa do século passado, ela dizia: encontrei meu céu na terra, porque o céu é Deus e Deus habita em minha alma. Aquilo que Santo Agostinho falou, né? Eu te procurava fora de mim e não sabias que estava dentro de mim. Nós já temos essa presença bonita de Deus dentro de nós, no profundo da nossa vida, no profundo da nossa existência, para a gente realmente celebrar os grandes e amáveis louvores de Deus. Como isso é importante. Talvez você esteja passando por esse momento de fragmentação, de divisão dentro do seu ser, dividido por dentro, talvez com muitas preocupações essas que podem até estar roubando a sua paz, roubando o seu sossego,
roubando a sua capacidade de orar, de amar, de perdoar. São tantos tormentos que o mundo coloca diante de nós, que as situações da vida nos proporciona, se a gente não tiver uma tranquilidade para refugiar num lugarzinho com Deus, para escutar, para orar, para sentir, a gente nunca supera isso. Isso passa a ser sempre um tormento. Hoje, nosso Senhor quer convidar você, o seu eu, o seu ser, a buscar o essencial, aquilo que é indispensável para o crescimento de uma alma. Porque às vezes nós ficamos escavando cisternas, buscando a preciosidade de uma pérola para superação das nossas vidas, a gente esquece que ao invés de usar as apás, usar os instrumentos tecnológicos, a gente precisa usar a oração, a confiança, uma fé firme, uma fé profunda, que é capaz de alcançar aquelas realidades mais distantes que estão dentro de nós, que nós não alcançamos. Simplesmente com uma tentativa psicológica de resolver isso. Há coisas na nossa vida que a gente precisa descer mais profundamente na cisterna da nossa história, da nossa existência, para a gente encontrar o essencial. E isso, eu digo para você, só pode ser possível quando eu permaneço unido a Ele. Eu posso dizer na minha pobreza espiritual que eu já tenho uma coleção de muitas experiências, de você encontrar uma solução para as grandes tormentas da vida, procurando unir-se a Ele. Aqui eu me recordo daquele texto de João 15, dos 7 verbos permanecer que Jesus fala, que retrata isso. A grandeza da nossa alma, a beleza do nosso interior, quando unido a Cristo, é capaz de sobrevoar as tristezas desta vida e nos ancorar naquela realidade que a gente achava tão distante, que é a experiência de Deus, mas que está tão próxima de nós. Sem esta união nossa, da nossa alma, com os princípios fundamentais da graça de Deus, nós secamos a nossa alma. A gente definha espiritualmente. E Deus não quer isso de mim nem de você. Deus nos quer curados, libertados, felizes, homens e mulheres de fé, com muita confiança, com muito amor no coração. Não deixe a sua vida baquear. Tenha a coragem divina no coração de buscar esta união com Deus e a sua alma vai revigorar. Com esta união, tudo ganha sentido. Às vezes você vê na igreja pessoas muito simples, mas muito alegres, porque elas conseguiram fazer esse caminho, que muitos de nós às vezes não faz. A gente fica rumbudo, triste, agressivo, o padre às vezes agressivo na celebração, agressivo com o povo, porque está seco por dentro. O bispo também. Todos nós, um pai, uma mãe, às vezes entra numa grosseria tão grande dentro da família. Mas o que está acontecendo? É a alma que está distante do essencial. É a alma que está vagueando nas vaidades, nas coisas materiais, naquilo que passa. É preciso buscar aquilo que não passa. Isso só Jesus pode nos dar. E a força dele toca seu coração nesta manhã de sexta-feira, que você possa fazer uma penitência hoje e pedir: Senhor, eu quero colocar nos trilhos a minha vida, o meu ser, o meu agir. Você que confessou na quaresma, mas já fez pecados piores do que aqueles que você já confessou. É hora de voltar e pedir a Deus a graça de não tornar a visitar o coxo, a cocheira do pecado.
Deus te livre de tudo que tem apurrinhado a sua vida, tirado a sua alegria. E que o amor de Deus floresça no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, como os jardins que são tão bem tratados. É muito bom falar disso para mim e para você e ter hoje esta plataforma para a gente seguir a busca de uma vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai fazer diferença na sua vida, na sua pastoral, no seu grupo de oração, no seu ministério, no seu apostolado. Porque onde está Cristo, o coração tem sentido para viver. Amém. O evangelho desta sexta-feira, João 6, 52, 59. Este evangelho apresenta a reação de espanto dos ouvintes diante das palavras de Jesus e perguntam: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Mas Jesus não recua. Pelo contrário, aprofunda ainda mais com palavras subsequentes. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Depois afirma: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E acrescenta: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Volta aqui o verbo permanecer, que nós falamos lá atrás. Assim, creio que eu e você possamos pensar muito neste gesto de permanecer em nosso Senhor, permanecer em Cristo. Aqui está o segredo da vida espiritual, a união da alma com Cristo, a união com o ressuscitado. Não tem como fugir disso. Esse é o caminho que deve nos levar a fontes profundas. A Eucaristia, que nós falamos ontem, não é um acessório. A Eucaristia é fonte, é centro e sustento da vida espiritual. Que Deus nos ajude a permanecer sempre no seu Filho amado e termos nele uma vida nova, permanente. Amém. Façamos nossa oração juntos. Senhor Jesus, faz de nós pessoas de comunhão. Cura as divisões do nosso coração, ajuda-nos a perdoar, a reconciliar, a construir pontes. Fortalece aqueles que se sentem sozinhos, idosos, doentes, abandonados. Também vá, Senhor, ao encontro dos que estão afastados da igreja, que estão nos vícios, na perdição. E vá também, Senhor, ao encontro daqueles que desejam reencontrar a paz, mas estão sem força para dar passos nesse sentido. Que a tua cruz, Jesus, nos una e a tua presença nos sustente. Com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você, um bom final de semana, estamos juntos na fé. Paz e luz.